Olá pessoal, aqui é a professora Priscila. Hoje nós iremos iniciar o nosso quarto bimestre, tá? Passamos aí por várias fases até chegar a esse conteúdo sobre o continente africano, que seria uma continuação. E agora o tema principal será as questões ambientais envolvendo esse grande continente, tá? O mais importante de tudo é que todo esse conteúdo ele vai tratar de um tema extremamente importante que é a educação ambiental. Valorizar todos os aspectos naturais desse continente. E claro, nós podemos enfatizar a importância da preservação e da conservação da biodiversidade. Quando eu falo biodiversidade, é tanto a fauna quanto a flora, tá? Preservar é necessário. Então, além dos conteúdos importantes sobre as questões ambientais na África, nós também iremos enfatizar, estudar um pouquinho sobre a educação ambiental. Nas aulas anteriores, nós destacamos bastante a questão dos problemas sociais que esse continente sofre. Então, além desses aspectos, também há as questões ambientais, né? Infelizmente, os recursos são poucos para enfrentar os problemas advindos de catástrofes naturais, tá? Muitas vezes essas catástrofes naturais são provocadas por empresas internacionais que estão dentro desse território, né, para poder explorar, ou por alguma outra atividade humana, onde não há técnicas necessárias, técnicas mais tranquilas para se explorar uma determinada região. Então, nosso primeiro tema, nossa primeira problemática seria os problemas climáticos, né? É claro, nós temos uma região muito importante da África, uma região que merecia um pouco mais de estudo, né? Devido às condições precárias, a falta de chuva, seria o Sahel. O Sahel está na costa do deserto do Saara, tá? Quase chegando próximo aí também à área central africana. Essa área, ela sofre severas secas, consequente da desertificação. A desertificação ela é provocada pela ausência de chuva, tá? Ou seja, por fatores climáticos ou até mesmo por ações humanas de não cuidado com a região, né? Então, ao explorar aquela região, né, o caso pela ação humana, o solo vai ficando degradado, vai ficando infértil e vai também provocando a desertificação, tá? Então, tudo isso, infelizmente, vai provocar o aumento de áreas áridas, impedindo a fertilidade, impedindo o uso, né, a exploração comunitária dessa região. Então, só para a gente poder falar um pouquinho dessa desertificação, eu separei para vocês a imagem do Sahel. O Sahel é considerado a área mais árida, né, com poucas chuvas dentro do continente africano, né? Então, a ausência de chuva, mais os fatores antrópicos, as ações humanas nessa região, provocando a degradação do solo, vai aumentando essa aridez. Claro que o deserto do Saara, sendo próximo a essa região, acaba também facilitando essa aridez cada vez mais. Mas a conscientização, né, as ações antrópicas também acabam influenciando sim, tá? Então, a ONU considera esses territórios que passam por esse Sahel um dos mais pobres do mundo, né? Então, a falta de água é uma consequência muito drástica dentro dessa região. Bom, nesse processo, né, de desertificação, nós podemos citar aí a Borda Sul, que é a região do Sahel, tá? Mas também nós podemos identificar as áreas áridas aumentadas, principalmente em volta do deserto da Namíbia também, tá? Então, não é apenas esse Sahel que podemos representar a aridez aumentada, ou seja, a desertificação.
Pessoal, outro problema climático também muito evidente, principalmente na região central africana, que envolve a atmosfera, seria as chuvas torrenciais, ou conhecidas como chuvas convectivas, chuvas fortes que duram pouco tempo, mas infelizmente provoca desastres muito, mas muito precários. Desastres que podem deslizar terras em lugares muito pobres, que pode provocar inundações, onde as pessoas vão ficar sem moradia, por exemplo, tá? E aí nós temos uma imagem de um deslizamento em Serra Leoa, um país africano considerado não tão desenvolvido, que sofre com essas chuvas torrenciais, né? Em um país que não é considerado rico, para poder reverter, para poder ajudar essa população que sofreu com as inundações, né, com essas chuvas fortes, é muito difícil, tá? Por isso que é importante aí a ajuda internacional, a ajuda principalmente de projetos pela ONU, pela Cruz Vermelha, que acaba aí como forma voluntária ajudando essas pessoas a lidar com problemas climáticos. Outro problema muito agravante dentro dos países africanos seriam as produções energéticas, né? Então aí quase mais a metade da população acaba utilizando a energia da biomassa para poder produzir energia, né? Eletricidade. É um recurso natural renovável, porém, né, muitas dessas explorações acabam sendo através do desmatamento exagerado, tá? Então isso é um problema muito sério. Nós podemos concluir que, claro, é interessante, né, a população se conscientizar do reflorestamento, mas a maioria da população que sobrevive da biomassa, que é a retirada da madeira das árvores, infelizmente são de regiões mais pobres. Então eles não têm uma política ambiental, tá? Esses países. E a forma excessiva, né, dessa exploração tem provocado um desmatamento muito acelerado, como é o exemplo aí de Madagascar, né, e também a degradação dos solos, tá? Agora, muitos vão me perguntar, mas professora, e a energia elétrica gerada das hidrelétricas? Infelizmente, restringe-se ao abastecimento de grandes cidades, cidades mais importantes, de países mais importantes da África, né? E a África subsaariana acaba, infelizmente, tendo esse indício da utilização da biomassa, através, claro, do desmatamento acelerado. Eles têm que gerar alguma energia proveniente de algum lugar. E as hidrelétricas não é uma opção dentro da África subsaariana. A energia hidrelétrica dentro da África, ela é utilizada por grandes empresas que precisam de energia dentro das suas indústrias e até mesmo é utilizada para o abastecimento de cidades mais importantes dentro desse continente. Uma outra questão importante que preocupa bastante as populações locais é a apropriação da biodiversidade. As empresas internacionais chegam até determinados territórios com ajuda, com incentivo governamental e fazem o que quiser, né? Então, infelizmente, essas empresas elas não revertem os lucros para a população ainda continua pobre, o governo continua se alimentando dessas empresas, desviando dinheiro. Então, não há uma política realmente para fiscalizar essas empresas internacionais que se apropria, que desmata, que matam animais. Infelizmente, é uma questão muito séria, não apenas em um país africano, mas em vários. Que, na verdade, o governo pensa que o mais importante é produzir, o mais importante é incentivar essas empresas, porque o lucro vai ser revertido para o governo. E a população continua sobrevivendo de migalhas, né? O governo acaba oferecendo para essas populações. A questão da água, ela não é apenas um problema dentro da África, é no mundo inteiro, né? Felizmente, nós somos privilegiados aqui no Brasil por ter essa disponibilidade. O
que falta no brasileiro é a conscientização da preservação desse bem. Países africanos sofrem com a falta d'água, né? Muitas águas não têm um tratamento adequado, não, em alguns territórios não há um saneamento básico para tratar a água suja. Então, é uma questão muito séria. E a água suja acaba provocando, infelizmente, doenças infecciosas, tá? Em países que não têm condição de comprar remédio para toda a população, de cuidar da população. Então, diversos países dependem de outros para manter seu abastecimento de água, em especial, principalmente, as áreas desérticas, como Botsuana, Mauritânia, Níger, Sudão, né? São regiões que, infelizmente, dependem da ajuda externa, tá? Então, nós temos que agradecer bastante, né, por sermos privilegiados da abundância da água, tá? Por isso que a professora destacou no início que a própria educação ambiental ela é extremamente importante. Ela não é só dada dentro da escola, ela também é passada, né, para vocês em outros meios de comunicação, tá? Através de questões problemáticas como nós estamos discutindo agora, ok? Então, a conscientização ela é um primeiro passo para poder realmente ajudar as pessoas, né, se informarem da importância que se tem em cuidar da natureza. Bom, galera, eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, hein?